Olá pessoal, eu sou Jefferson Barbosa e hoje nós vamos conversar sobre um livro que aborda uma diversidade de assuntos muito complexos, mas que não deixa de ser interessante e acessível. Eu vou falar um pouquinho sobre Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Stephen Hawking é um físico teórico e cosmólogo britânico. Ele nasceu em 1942, hoje ele tem 72 anos, e ele é professor emérito da Universidade de Cambridge. Ele é conhecido pelos seus teoremas de singularidade e também por um seu livro que virou um sucesso, um best-seller, entrou até pelo Guinness Book de livro de divulgação científica mais vendido, que é pelo livro que a gente vai conversar hoje, que é Uma Breve História do Tempo. E esse título diz muita coisa sobre o que a gente vai encontrar nesse livro. O Stephen Hawking ele vai retratar o tempo em si. Ele vai retratar desde o início do universo e todas as teorias que em macroescala controlam esse universo que nós conhecemos ou desconhecemos, e ideias que tentam unificar essas teorias para criar uma teoria universal. Mas ele também vai se deter muito tempo em explicar como o tempo funciona, e até brincar da possibilidade de viagens no tempo. Uma Breve História do Tempo, diferentemente de Um Universo numa Casca de Nós, que eu já li, já tenho inclusive até resenha no canal, ele é diferenciado em sua estrutura. Porque aqui o Stephen Hawking ele fez um livro que é totalmente sequencial. Você tem 12 capítulos totalmente dependentes um do outro. Você tem um capítulo que é sequência do anterior. Muito diferente de Um Universo numa Casca de Nós, no qual você tinha 2 capítulos base, e os outros capítulos restantes você poderia ler na ordem que você desejar, se você quiser lê-los. E essa alternativa para o Universo numa Casca de Nós, que é um livro depois desse, foi justamente pelos problemas que aconteceram aqui. O Stephen Hawking ele recebeu muitas cartas de leitores, porque o livro ele realmente foi um sucesso de vendas, mas as pessoas elas não conseguiam desenvolver a leitura do livro. Elas ficaram empacadas em várias partes. Então a alternativa que ele criou para o seu futuro livro foi para tentar deixar as pessoas com mais mobilidade durante a leitura. E por que às vezes essa empacada durante a leitura acontece? O livro, apesar dele ser leve, por ele não se aprofundar tanto em física, talvez o não aprofundar tanto em física pro Stephen Hawking seja um aprofundamento por demais sério para as pessoas que nunca tiveram contato com física e com cosmologia. Então você sim vai ter contato com algum vocabulário de física que vai te exigir um conhecimento prévio. E um glossário no final do livro de 7 páginas talvez não vai suprir essa necessidade se você nunca tiver tido nenhum contato com física. Então, é claro, a leitura pode ser mais difícil para você em algumas partes do livro, na qual ele vai se aprofundar em alguns detalhes. Eu tive dificuldade quando ele foi explicar as 4 forças fundamentais, porque aquela ideia não entrava na minha cabeça de forma alguma. Então a ideia do livro não é fazer com que você entenda essas teorias, até porque realmente a gente não tem tempo. Isso aqui é uma breve história do tempo mesmo, pela quantidade de assuntos que ela aborda, com a qualidade de tantos assuntos que ele aborda. Retratar isso em 240 páginas é um livro muito fininho comparado a livros de divulgação científica que a gente tem por aí. Então, não tem como ele fazer com que você entenda a fundo essas teorias. Ele vai te mostrar, te dar um resumo, mostrar o quanto elas são interessantes, e se você se interessar por elas, a internet está aí, o conhecimento é aberto para todo mundo e eu tenho certeza que você vai encontrar muito material legal sobre essas teorias. O mais legal do livro é você entender como algumas ideias que hoje já são tão conhecidas foram descobertas. Por exemplo, falam por aí que o universo está em expansão, mas da onde que os cientistas tiraram isso? Será que eles acordaram de manhã, olharam para o céu e falavam, nossa, o universo está em expansão? Então, quando você descobre a metodologia, quais são as deduções, induções que eles tiveram no meio do processo para chegar nessa conclusão, é muito interessante e abre muito os seus olhos. E aí a gente consegue rebater alguns criticismos baratos que estão espalhados por aí. Pessoas que não tentam estudar, não tentam entender um método científico e apenas criticam por criticar. O Stephen Hawking ele tem uma abordagem da ciência
muito baseada na abordagem positivista do pensador Karl Popper e outros grandes pensadores, na qual a gente vê que uma teoria científica ele é um modelo matemático que vai codificar e descrever aquilo que nós estamos observando do universo. Então ela tem que ser uma teoria simples, que vai fazer previsões passíveis de serem testadas. Todavia, por mais que você prove que a sua teoria, na base nos seus testes, deu certo, você nunca vai poder dizer que uma teoria está correta nessa visão, nessa abordagem positivista. Porque por mais que você prove exaustivamente, pode aparecer uma única prova, um único teste, que vai mostrar que aquela teoria não está correta. Uma previsão que não vai ser testada. Então, aí a gente passa a limitar as teorias, colocar um campo no qual essa teoria está correta, seja para pequenas deformações e coisas do tipo, como acontece também dentro da minha área de estudo, que é a geotecnia dentro da engenharia civil. Então, o legal do cientista é que ele coloca à prova tudo que ele utilizou para chegar naquele tipo de pensamento. O cientista é aquela pessoa que expõe demais aquilo que ela pensou, porque ele tem que provar todo o caminho até chegar às suas conclusões. Vamos tentar estudar a metodologia, os seus resultados, a análise daqueles resultados. É claro, se a gente tiver já conhecimento para tanto, para aí criticar ou um aspecto da metodologia ou análise daquele resultado e assim a gente conseguir fazer uma crítica coerente e não criticar por criticar, porque o ideal religioso daquela pessoa difere do meu. E aqui é um grande problema, porque quando a gente vai tratar de cosmologia, Deus vai estar sempre no meio. Eu sou cristão, e eu acho que a gente não pode impedir que as provas científicas acabem ficando de lado, que o desenvolvimento acabe ficando de lado por conta disso. Nós temos várias pessoas que tentaram estudar o mundo e tentaram provar, por exemplo, a magnificência do Criador através dessas descobertas e foram mortos. É o caso do Giordano Bruno, que era de dentro da igreja e tentou provar que o universo era infinito, porque o seu Deus também era infinito, então ele não ia criar algo limitado e acabou morrendo na fogueira. É o caso de Galileu Galilei e do próprio Nicolau Copérnico, que defendia que eram os planetas que giravam em torno da estrela Sol, mas que não conseguiu publicar o seu livro, porque também era de dentro da igreja. E o próprio caso do Galileu Galilei, que apoiava as ideias do Nicolau Copérnico, mas que foi brecado pela igreja. Ele acabou divulgando uma obra, mas foi abordado, o poder religioso o impediu, e ele aceitou porque ele era muito religioso, e ele aceitou esse impedimento, e depois ele só foi publicar de novo com a autorização de que, ao abordar a teoria do Copérnico, ele também abordasse a outra teoria. Então ele fez um livro, o livro famoso dele, que é o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. E eu acho interessante como a gente percebe que os grandes embates científicos às vezes ficam aqui dentro. E no meu ideal cristão, assim como também defendia Giordano Bruno, se nós acreditamos num Deus universal, num Deus infinito, não dá para limitar as suas criações a apenas aquilo que nós conseguimos entender. O próprio Stephen Hawking vai falar aqui daquele tipo de cristão que, por exemplo, uma pessoa fazia a pergunta: nossa, o que Deus fazia antes da criação do universo? Aí a pessoa vai e fala: ah não, ele estava criando um inferno pra gente que faz esse tipo de pergunta. E aqui a gente vai ter contato com algumas ideias de outros pensadores cristãos que não pensam como o seguinte, que vão dizer, por exemplo, o tempo foi criado junto com o universo, então não tinha como a gente pensar do tempo antes da criação do universo. Então ele vai mostrar vários ideais, vai mostrar algumas configurações pensando numa abordagem no qual Deus existe. Ele cita que uma resposta possível é dizer que Deus escolheu a configuração inicial do universo por motivos muito além da nossa compreensão, mas como um bom cientista ele também contesta esse tipo de visão. Então você vai encontrar um livro muito bem escrito, um livro que apresenta uma visão de mundo, uma visão do universo muito extraordinária para quem nunca teve nenhum tipo de contato. É um livro que deve apresentar críticas e deve apresentar críticas a uma visão de mundo que talvez você contemple, ou vai apresentar certos tipos de crítica a alguns pensamentos que você segue.
E isso é um debate de ideias. O mundo científico é assim, e nem por isso você deve deixar de ler e deixar de estudá-lo. É um livro muito profundo, dá para eu ficar aqui falando de infinitas coisas. Eu abordei um pouco dessa visão cristã que está dentro do livro, e sempre que vai tratar de cosmologia, algo do tipo, ela também aparece, seja como uma forma de crítica, ou seja mostrando alguns lados, como foi interessante aqui no livro de Stephen Hawking, mas isso não é o livro todo. Eu apenas apresentei isso porque sou cristão, então queria mostrar um ponto de vista, porque às vezes vejo que os cristãos são muito fechados com teorias científicas, e eles fazem críticas de uma forma cega, sem tentar buscar a compreensão, sem tentar entender o método e serem, digamos, gabaritados para isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Apesar de eu acho que parecer um pouco confuso, mas eu acho que dá uma ideia, a quantidade de ideias que você pode ter, na qual você é apresentado ao ler um livro de divulgação científica tão excelente quanto esse. E espero que, se a gente tenha discordado de algum ponto de vista, que a gente possa discutir de forma educada, polida, de forma racional, aqui nos comentários. Então isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com pessoas que também se interessem pelo tema, e que você também possa se inscrever no canal, porque a gente aborda livros de diversos gêneros e tipos e autores. Então é isso, espero que você tenha gostado e até mais.